Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Casa Branca, né? O governo americano que fez uma crítica ao governo brasileiro, à proibição do X aqui pelo Alexandre de Moraes. Não foi uma mega crítica e coisa e tal, mas foi uma crítica. É a primeira vez que o governo Biden se posiciona contra a censura aqui no Brasil. A porta-voz da Casa Branca, o nome dessa moça é Karine Jean-Pierre, é a porta-voz lá do Biden, se pronunciou numa entrevista coletiva contrário à censura feita ao X aqui no Brasil. Vamos entender o que ela falou e o que isso pode mudar no final das contas. Eu adianto para vocês que não muda muita coisa em termos práticos, mas pode sim indicar que o posicionamento do governo Biden, como eu falo para vocês, né, liberdade de expressão lá nos Estados Unidos é uma coisa muito mais importante do que o pessoal tem em conta aqui no Brasil. Até culturalmente isso é muito importante. Mesmo a esquerda lá acha um absurdo a censura do X. E a gente vai falar sobre o negócio do TikTok também, porque muita gente aqui no Brasil fala: ah, mas os americanos baniram o TikTok e coisa e tal. Isso é mentira. Essa notícia foi sugerida por Desesperado, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, teve uma conferência de imprensa, né, uma coletiva ontem lá na Casa Branca, e a Karine Jean-Pierre, que é essa porta-voz lá do Biden, foi perguntado sobre a questão do X. Eu vou tocar aqui para vocês a questão toda e depois a gente vai comentar sobre isso, tá? On X, Twitter has been banned in Brazil for almost 20 days now. What is the White House view or position on this matter? A moça perguntou: o X ou Twitter no Brasil foi banido já há 20 dias agora. Qual é a posição da Casa Branca sobre isso, né? É uma repórter, não sei se é uma repórter americana, brasileira, mas fez a pergunta lá para a Casa Branca, né? That again? X, social media, social media is banned in Brazil. It's 20 days now that doesn't work in Brazil anymore. Was a dispute with a judge from the Supreme Court and now it's banned for 20 days. What is the position of the US government? Ela pede para responder, para repetir, ela não entendeu a pergunta, ela pediu para repetir, a moça repetiu a pergunta, é a mesma coisa, né? O X está banido há 20 dias no Brasil. Qual que é a posição da Casa Branca sobre isso? Look, I think when it comes to social media, we have been very clear that we think that, folks should have access to social media. It's a form of freedom, freedom of speech. And certainly that is something more broadly that we have been very clear about. Então ela fala que a Casa Branca sempre foi muito clara sobre o acesso a redes sociais, isso é parte da liberdade de expressão, então sempre fomos muito claros que as pessoas devem ter acesso à mídia social, a redes sociais. And so I just don't have anything beyond that to share. Então, ou seja, ela ressaltou que é isso, não tem nada além disso para compartilhar, né? Ou seja, não foi uma super mega, né, chamada no Brasil e coisa e tal, mas ela se posicionou contra esse tipo de coisa, né? O que faz sentido, é o que eu falo para vocês, né? Liberdade de expressão está na Constituição americana e lá é respeitado. Também está na Constituição brasileira, né? Aliás, esse é o grande ponto dessa confusão toda, porque a Constituição brasileira também te garante o direito à liberdade de expressão e proíbe a censura. O grande problema que nós temos aqui no Brasil é exatamente um juiz totalmente descapacitado, totalmente descontrolado, querendo censurar pessoas por opiniões, né? O Alexandre de Moraes entrou numa cruzada que ele acha que está, entre aspas, salvando a democracia, e daí quer punir pessoas, quer proibir pessoas de falarem, de expressarem suas opiniões. Essa é a origem do problema. A diferença é cultural. Aqui no Brasil, embora esteja na Constituição, embora todo mundo concorde que a gente deveria ter direito à liberdade de expressão, o pessoal da esquerda está chateado porque está perdendo, né, a disputa no argumento, os argumentos esquerdistas não convencem mais ninguém, e com isso ficam chateados e querem proibir as pessoas de falar, né? E aí o Alexandre de Moraes, totalmente descontrolado, indo contra a Constituição, contra as leis,
o Marco Civil da Internet proíbe a censura de perfis, permite apenas a censura de publicações, ou seja, se você tem uma publicação que tem uma coisa ofensiva, que tem alguma coisa que não possa ser dita e coisa e tal, a justiça pode determinar que aquela publicação seja derrubada, mas não a conta do usuário, porque o usuário ficaria proibido de fazer novas postagens, e você não sabe o que ele vai falar, ele pode falar uma outra coisa, oi mamãe, bom dia, né, e coisa e tal, ele podia falar uma outra coisa que não é censurada. Quando você faz a censura prévia, você está proibindo ele de falar dali para frente. E aí, já ainda tem idiotas aqui no Brasil que falam assim, não, mas ele pode criar uma outra conta e fazer isso. Não, não pode, olha o Monark. O Monark tenta criar contas todo dia, o Paulo Figueiredo, agora voltaram as contas do Paulo Figueiredo, do Monark e coisa e tal. Mas até pouco tempo atrás, até antes dessa decisão de expulsão do X, toda vez que o cara tentava criar uma conta nova, o Alexandre de Moraes ia lá e bloqueava a conta do cara também. Então não, é censura mesmo. O Alexandre de Moraes quer ir contra a Constituição brasileira, contra as leis brasileiras e proibir determinadas pessoas de falar. Por quê? Porque essas pessoas têm influência, que essas pessoas falam, outras pessoas, um grande número de pessoas ouve, e ele está preocupado com essa situação, né? O Monark tem uma influência enorme, tem um monte de gente que ouve o que o Monark fala. E aí ele acha que o Monark não está falando a coisa correta, que ele gostaria que o Monark falasse, e pronto, né? É censura, é exatamente a mesma coisa que os militares fazem, é a mesma coisa que o Irã faz lá com a imprensa deles, é a mesma coisa que a Venezuela faz com a imprensa deles lá. Não é por acaso que o X é bloqueado nesses países também, né? A Rússia, a China, tudo quanto é ditadura tem esse mesmo problema, né? Enfim, muito boa a resposta da Caterine. É Caterine o nome dela? Caramba, eu sempre esqueço o nome dessa mulher. Karine Jean-Pierre. Muito boa a resposta dela e posicionou-se a favor, né, do X, ou seja, contra essa censura. Aí sempre vai ter o brincalhão aqui do Brasil que fala, mas os Estados Unidos proibiu o TikTok. E não, o que aconteceu lá nos Estados Unidos? O Congresso, a Casa do Povo, de fato, emitiu uma lei que exige que o TikTok ou venda o seu algoritmo para uma empresa americana, ou então vai ser proibido lá nos Estados Unidos. O Congresso fez isso, os representantes do povo fizeram isso. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Isso é uma coisa que o pessoal finge que não percebe a diferença, né? Porque, veja, quem tem legitimidade para fazer uma lei não é juiz. O juiz não pode fazer lei. O judiciário não pode fazer lei. O judiciário tem que obedecer a lei. Agora, o Congresso pode. O Congresso pode fazer lei. O Congresso foi feito para fazer lei, né? O povo vota, elege os deputados, em tese, são os representantes do povo, e aí eles podem propor uma nova lei. Isso aconteceu nos Estados Unidos com o TikTok. O Congresso americano aprovou uma lei com esse conteúdo. Outro problema também que muita gente fala, o Elon Musk, não sei o que lá, que na China e na Turquia e na Índia, ele obedeceu às ordens do governo da Turquia e da Índia. Sabe por que ele obedeceu? Porque lá o Congresso desses países aprovou uma lei permitindo a censura de perfis. Ele atendeu porque a lei do país dizia isso, né? E é lógico, ele falou que era contrário, que achava que não deveria fazer isso, mas atendeu. É uma lei do país, o Congresso, os representantes do povo, de forma constitucional, criaram uma lei querendo censurar perfil. Aliás, eles queriam aprovar essa lei aqui no Brasil também, você lembra? Era a lei das fake news. O pessoal queria que o Congresso aprovasse. O Congresso não aprovou. Se o Congresso não aprovou, o juiz não pode dar uma ordem como se tivesse aprovado a lei. O problema todo é esse. A diferença entre a censura, entre aspas, americana ao TikTok, que não aconteceu, o TikTok continua funcionando lá, a censura na Índia e na Turquia é que todas essas três leis, esses três países aprovaram no Congresso. Os representantes do povo decidiram que pode fazer essa censura ou essa castração de rede social. Eu acho errado, tá? Acho que não deveria acontecer isso na Índia, na Turquia, na China, no Brasil, em lugar nenhum. E acho que os Estados Unidos está errado também. Já falei que esse negócio do TikTok lá nos Estados Unidos, eu torço para não ir adiante, porque acho que os Estados Unidos não deveria banir o TikTok mesmo assim. Mas tem influência chinesa, o pessoal faz propaganda, tem influência em tudo quanto é lugar, meu amigo. Os filmes americanos têm influência americana, o TikTok tem influência chinesa, quem se importa? Se for uma coisa voluntária, não faz diferença. Você proibir é muito pior, gera um efeito muito pior no final das contas, né? Enfim, então entenda a diferença. O que o Alexandre de Moraes fez aqui no Brasil é antilegal. O Alexandre de Moraes foi contra a lei. Ele exigiu que o X desobedecesse a lei do Brasil
por conta de uma decisão, uma vontade política do idiota do Alexandre de Moraes. Nada além disso. Não existe lei no Brasil que obriga a empresa a fazer o que o Alexandre de Moraes quer que ela faça. Essa é a grande distinção nessa história. Se tivessem aprovado a lei das fake news aqui no Brasil, o Elon Musk muito provavelmente seguiria o mesmo caminho que ele seguiu na Índia e na Turquia. Ia falar, olha só, eu não concordo com essa ordem, mas eu tenho que obedecer. É a ordem, foi aprovada, é uma lei. Os representantes do povo no Brasil decidiram que pode fazer esse tipo de censura, então eu vou obedecer. Não tem nada que eu possa fazer. Seria um absurdo do mesmo jeito, mas não teria nada que ele pudesse fazer. O que ele está reclamando é justamente que o Alexandre de Moraes está emitindo essas ordens de forma ilegal. Isso é corrupção. Alexandre de Moraes é um corrupto. Ele está mudando o entendimento das leis, ele está ordenando pessoas a fazerem coisas contra a lei, né? E é por isso que o Elon Musk não pode aceitar obedecer essas leis. Parabéns pelo posicionamento do governo Biden, da Casa Branca, o pessoal perceber, entender que só tem gente reclamando contra o Elon Musk, é só a extrema esquerda. A extrema esquerda quer censura no mundo todo. Como que é censura na China, como que é censura em tudo quanto é país comunista do mundo, né? Por quê? Porque estão perdendo no argumento. Na hora de argumentar, eles não têm argumentos, as políticas deles são todas idiotas, não tem nenhum sentido, perdem o argumento, ficam querendo calar todo mundo, né? Parabéns mais uma vez ao posicionamento do governo Biden. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.